Fala, Tricolada! Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da torcida do Fluminense Futebol Clube. Aqui tem vídeo todo dia falando sobre o Fluminense, várias coisas super legais, abas na comunidade, enquetes para você participar. Muito legal esse canal, se eu fosse você, se inscrevia e já deixava um like, porque tá falando de Fluminense, merece um like, não é? Tem assunto melhor do que esse? Não tem. Então vamos ao assunto do vídeo de hoje, é o retorno de meia dúzia de jogadores estão voltando de empréstimo, daí a gente faz aquela pergunta, dos 6, quantos serão aproveitados? Segundo as matérias, no Lance, o UOL, em vários sites relacionados a esporte e notícias dos clubes, até os que falam somente de Fluminense, apenas 4 serão utilizados. Vamos falar quais são esses 4. E desses 4, 2 são velhas apostas que o Fluminense espera utilizar aí até dezembro, até o final do ano, porque ainda tem contrato com o Fluminense e são jogadores que a diretoria acha que podem ser utilizados. E esses 2 já vou adiantando para vocês, é o Robinho e o Marlon, mas vou chegar neles ainda. Quem são esses 2 que não serão aproveitados? Muito bem. É o Breno, que ele, se eu não me engano, o Breno é zagueiro. Ele estava emprestado ao Boa Esporte. O Boa Esporte acabou o contrato dele de empréstimo com o Boa Esporte. Ele está chegando ao Fluminense no momento que o contrato dele com o Fluminense também está acabando. E o Fluminense não vai prorrogar o contrato do Breno. O Breno, a partir desse período, não terá mais vínculo com o Fluminense. Assim como o Patrick Carvalho, que também estava emprestado para o Boa Vista aqui do Rio de Janeiro, assim como o Zé Ricardo. Então o Patrick Carvalho também, o contrato dele com o Fluminense se encerra e o Fluminense não vai prorrogar o contrato desses 2 jogadores. O Fluminense não tem dinheiro para renovar um outro contrato com esses jogadores, fazer um outro molde de contrato, e não há interesse também em reaproveitá-los na equipe de aspirantes. Vocês sabem que há uma incerteza grande na equipe de aspirantes, do sub-23, vamos assim dizer, no Fluminense. Essa equipe pode ser desmanchada, principalmente por dificuldade de manter esses contratos, esse salário desses jogadores, e já que o contrato do Breno e do Patrick Carvalho está no término, e há toda essa incerteza, provavelmente eles não serão aproveitados e serão, vamos assim, dispensados, já que o contrato acabou e não há interesse em renová-los. Então, esses 2 sobraram 4. Vamos falar agora sobre esses outros 4 jogadores que ainda interessa ao Fluminense e que tem contrato mais longo. Não interrompe agora, o contrato vai até meio ou final do ano de 2021. Os outros 4, vamos falar dos 4 agora. O Zé Ricardo, o volante, falei dele no vídeo anterior. 21 anos, está retornando, estava no Boa Vista, o nome dele já consta até no bid. O Zé Ricardo, o contrato dele com o Fluminense vai até dezembro de 2021 e o Fluminense tem 60% do passe desse jogador. 60% dele pertence ao Fluminense, ele vai permanecer e será integrado ao elenco de profissionais. O outro jogador, também volante, é o Caio, também de 21 anos, é do mesmo ano do Zé Ricardo. O contrato do Caio termina em maio de 2021, maio do próximo ano. Ele estava emprestado ao Atlético Goianiense, fez 8 jogos e 4 como titular. O Fluminense tem 50% do passe do volante Caio, que foi até aproveitado pelos treinadores passados aí do Fluminense, é um volante conhecido da torcida. O Zé Ricardo nem tanto, mas entre o Caio e o Zé Ricardo tem bem mais futuro do que o Caio. O Zé Ricardo parece ter mais versatilidade e era destaque nessa posição dele nas categorias de base. Eu apostaria mais no Zé Ricardo do que no Caio. E quais são os outros 2 jogadores que certamente ganharão oportunidades aí com o Fluminense? O Fluminense, quando adquiriu o Robinho, ele veio do América de Minas, e ele estava muito bem no América de Minas, fazendo um futebol muito agradável, atacante bastante perigoso, tanto que na época o Fluminense pagou 8 milhões de reais pelo passe do Robinho. Muitos criticam que foi uma péssima compra, principalmente porque o jogador não vingou, teve vários empréstimos, o Fluminense, ele não foi muito bem no Fluminense, ele foi emprestado para um clube, para 2,
2023, e agora nesse momento ele estava no Água Santa e o contrato de empréstimo dele com o Água Santa terminou. E ele estava até bem no Água Santa, era titular do Água Santa. O Água Santa estava fazendo uma boa campanha no Campeonato Paulista, mas teve a paralisação, aí o Campeonato Paulista paralisou, mas o contrato do Robinho continuou seguindo seu ciclo normal e chegou ao fim. E o Robinho é um jovem jogador, é um jovem atacante de 24 anos, tem contrato com o Fluminense até agosto de 2021, até agosto, e o Fluminense tem 55% do passe do Robinho. Eu acho que no caso do Robinho, até uma insistência pelo valor gasto por ele, é um valor muito alto para um jogador que não deu certo, praticamente um dinheiro jogado fora. E eu acho que vai, na minha opinião, eu sei que muitos torcedores não gostam do futebol do Robinho, acham que o Robinho não vai vingar, nem no Fluminense, nem em clube nenhum. Vi 2 jogos dele lá no Água Santa, do Campeonato Paulista, e fez bem o jogo, nos últimos jogos ele fez até um gol bonito e tudo. Eu acho que tem como insistir, acho que tem jogadores no elenco do profissional do Fluminense com menos repertório ou com menos futebol do que ele. Acho ele com mais qualidade. Ele pode fazer a função de centroavante, pode jogar centralizado na área, pode ser um dos reservas aí do Evanilson ou do próprio Fred no retorno dele. E também o Robinho sabe fazer lado de campo. Futebol, eu vou dizer uma coisa, eu vou falar sobre o Robinho. Futebol é uma coisa, como dizem os antigos, é uma caixinha de surpresa. Onde você menos espera, surge fenômenos, surge surpresas. Você não tem como afirmar nada, dizer, olha, esse não vai dar certo, isso não vai dar certo. O cara não deu certo, foi emprestado, voltou, pode muito bem dar certo. O futebol é imprevisível com relação a isso. São momentos, são treinadores, são esquemas táticos, são problemas particulares, um monte de fatores podem estar ligados a um jogador dar certo ou dar errado em determinados clubes. Quantas vezes a gente viu no futebol, a gente que viveu um pouquinho mais, jogador que jogou nada num clube e ir para o outro e jogar pra caramba, né? Daí vamos dizer, pô, é o ambiente, é o grupo de jogadores, é a camisa, a gente nunca sabe, são momentos, são horas, né? Vamos dar mais essa chance ao Robinho. No caso, parece que o Fluminense está disposto a dar mais essa chance para o Robinho, e vai que tudo dá certo, vai que esse é o elenco ideal para ele brilhar, vai que esse é o treinador que vai fazer ele ter boas atuações, né? Vamos ver aqui o futuro reserva para o Robinho e para o Fluminense. Só acho que é um dinheiro muito alto que o Fluminense gastou para o Fluminense ter que, infelizmente, emprestar ele para times de menor porte e o jogador se desvalorizar, um jogador jovem e um atacante. A gente sabe que atacante tem um valor muito alto no mercado. Então, o Robinho é uma velha aposta aí que o Fluminense deve investir nesse retorno aí do empréstimo ao Água Santa. O outro jogador é o Marlon, lateral esquerdo, foi emprestado ao Boa Vista, mas é o Boa Vista lá de Portugal até 30 de junho desse ano. Ele ainda tem um contrato até 30 de junho, mas o futebol português também está paralisado. O contrato dele vai acabar e ele tem que retornar ao Fluminense. O Boa Vista de Portugal pode muito bem comprar esse jogador do Fluminense, porque tem na cláusula do contrato de empréstimo o direito de compra do Boa Vista. No final do empréstimo, tem até dia 30 de junho para o Boa Vista se pronunciar se quer ou não o jogador. Até agora não falou nada se quer ou não, mas se lá no dia 30 de junho o Boa Vista se interessar e permanecer com ele, tem um valor fixado para o Boa Vista comprar o Marlon. Ele foi muito bem, agradou ao Boa Vista, 19 partidas, 17 como titular, fez um gol. O Marlon tem uma batida de falta muito forte, tem um chute de longa distância. Como eu falei, o Boa Vista pode exercer esse direito de compra. Ele tem 22 anos, é um jovem jogador. O contrato dele com o Fluminense vai até final de 2021, vai até dezembro de 2021. E o Fluminense tem 70% do passe desse lateral. O Fluminense, quando adquiriu o Marlon, adquiriu pelo valor de 2 milhões de reais. Então, e todo mundo sabe que é muito difícil você encontrar no mercado um lateral esquerdo. É como você achar uma pérola. Principalmente lateral esquerdo e lateral direito. Mas você encontra centroavante,
um jogador de lado de campo aos montes, volante. O Odair é um exemplo disso aí, com a facilidade que ele encontra volante no mercado é enorme, já está voltando 2 aí de empréstimo, que é o Caio e o Zé Ricardo. Parece que o Odair ele tem um imã que atrai volante, além da quantidade de volantes que ele tem no elenco, já está chegando mais 2. Então é o imã de volante, é o Odair. Mas lateral esquerdo, lateral direito, eu acho que vale muito a pena. Tomara aí que o Boa Vista de Portugal não se interesse em adquirir, né? Porque o empréstimo dele acaba e o Boa Vista pode comprar o jogador. Esperamos aí que o Boa Vista esteja passando com algum problema financeiro e não possa comprar o Marlon e ele volte ao Fluminense, porque seria um ótimo reserva para o Egídio, porque a torcida não confia no Ourinho. E eu acho que o Marlon pode ser um bom reserva aí para o Egídio, um jogador jovem. No Fluminense ele parecia um pouquinho mais gordinho, parecia um pouquinho pesado. No Boa Vista ele deu uma secada. Aquele negócio, é elenco, é treinador, é esquema tático, é momento. Vai aquele momento do Marlon no Fluminense, não foi o ideal naquela época quando ele saiu, a torcida não sentiu falta na saída dele. Vai que o momento dele é agora. E seja o mesmo momento também do Robinho, que eles encontrem o elenco atual para ter um futebol mais tranquilo e jogar. Não podemos abrir mão de laterais, principalmente nesse momento, porque na minha ideia o Fluminense precisa mais de laterais, tanto lateral direito como esquerdo, do que qualquer outra posição. E eu torço muito para que, caso volte Robinho ou Marlon, eles façam boas apresentações e encontrem o momento que eles ainda não tiveram com a camisa do Fluminense. Deixa no comentário de vocês, desses 6 jogadores que estão voltando, 4 certamente serão aproveitados. Quais desses 4 aí você acha e qual que você aposta para vingarem aí no Fluminense nesse retorno? Deixa o comentário, fala lá o que vocês acham do retorno do Robinho e do Marlon, principalmente essas velhas apostas do Fluminense para o decorrer desse ano. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pela atenção de vocês. Olha, o YouTube criou mais uma aba lá no canal, lá no YouTube, além da aba comunidade, onde vocês veem enquetes, participam da enquete, conversam comigo também. Agora tem o Stories, português História. Você vai lá, clica naquela aba História, tem vídeos, eu me comunicando com vocês, mandando mensagem por ali. Tipo o mesmo funcionamento dos Stories do Instagram, que eu também tenho Instagram, também é o @tricolada. Então você vai lá e assiste os vídeos para a gente poder interagir cada vez mais aqui no canal Tricolada. Então é isso aí, fique com Deus, um beijo nas crianças, cuidem da saúde, fiquem em casa, fui!